Os ministros da seção 2 de dissídios individuais analisaram um caso em que 2 advogados são acusados de fraudar acordos trabalhistas com um representante de uma empresa no Pará. Os 2 advogados já haviam feito diversos acordos representando os trabalhadores que, na verdade, nem sabiam da existência das negociações. Segundo o TRT da 8ª Região, eles forjavam as assinaturas dos trabalhadores. O Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação rescisória questionando a validade dessas conciliações. Veja na reportagem. O processo sobre a possível fraude dos advogados e do representante da empresa chegou ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange os estados do Pará e do Amapá. 8 trabalhadores beneficiados pelas conciliações disseram que sequer conheciam os advogados. Os valores dos acordos fechados na Justiça foram pagos, mas nunca chegaram aos empregados. Os advogados suspeitos de envolvimento na fraude recorreram à seção 2 de dissídios individuais do TST. Eles alegaram que não teriam interesse nos acordos, já que não são parte no processo. Reclamaram ainda que não foram ouvidos em nenhum momento. O relator do caso na SDI 2, ministro Douglas Alencar Rodrigues, disse que os advogados tinham sim interesse nas causas e que, mesmo não sendo parte nos processos, cometeram ato ilícito, o que ficou provado pela perícia feita durante a sindicância do regional. Assim, o ministro votou no sentido de conhecer o recurso ordinário dos advogados, mas negar provimento. Me pareceu que nós deveríamos, sim, afirmar a legitimidade passiva dos advogados que foram responsáveis pelos atos de colusão, não apenas porque o Ministério Público do Trabalho imputa a eles a prática de atos que configuram infração ética disciplinar, mas também que desbordam as fronteiras da infração criminal, e isso, a meu juízo, é o quanto basta para evidenciar que tem eles, sim, interesse jurídico para figurar no polo passivo. O ministro Alberto Bresciani abriu divergência. Para ele, os advogados não são juridicamente interessados e esse tipo de ação não os atinge, já que eles agem apenas como representantes. A meu ver, em relação à rescisória, são juridicamente indiferentes. Podem ser até interessados, mas o fato é que a rescisória não alcança a relação jurídica travada entre os advogados e as partes na ação rescisória, que seriam reclamante e reclamada devidamente acionadas pelo Ministério Público. Eu concordo integralmente com o voto do ministro relator, apenas faço essa ressalva para divergir e extinguir o processo sem julgamento de mérito em relação aos advogados. Mas ficarei vencido se for o caso. O ministro Barros Levenhagen concordou com o ministro Alberto Bresciani e acompanhou o voto divergente para extinguir o processo por ilegitimidade de parte. O advogado ele recebe um mandato para representar o seu cliente. Se há algum desvio, é o cliente que participou da relação processual. Do contrário, daqui para frente nós vamos trazer todos os advogados que participaram da ação como réus em ação rescisória. O ministro Renato de Lacerda Paiva pediu vista regimental para analisar melhor o processo e, na retomada do julgamento, chegou à conclusão de que o processo não deve ser extinto. Entendo que, no caso da colução praticada pelos advogados da parte, não há como afastá-los do polo passivo da rescisória, desde que, para tal fim, eles se equiparam à própria parte, conforme já exaustivamente explicitado. Além do que, possui interesse jurídico na manutenção da coisa julgada, eivada de grave nulidade, e com isso se aproveitam da sentença como tal homologada. Acompanharam o relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues, que ficou vencido, os ministros Ives Gandra Martins Filho, Renato de Lacerda Paiva e Emanuel Pereira. O ministro Alberto Bresciani, que abriu a divergência, foi seguido pelos ministros Vieira de Melo Filho, Delaide Miranda Arantes, Barros Levenhagen e ministra Maria Helena Malman. Por maioria, a SDI 2 decidiu extinguir o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade de parte. E o Tribunal Pleno aprovou novas alterações na jurisprudência do TST para adequar algumas súmulas e orientações jurisprudenciais ao novo Código de Processo Civil. Ao todo, 4 súmulas e uma orientação jurisprudencial foram alteradas e 2 OJs canceladas. Você pode conferir cada uma delas no nosso site tst.jus.br.